Hey guys, Teacher Fábio here. Vamos agora fazer a lição 2 sobre o did, ok? Vamos lá. Usage, uso. To talk about activities or situations that began and ended at a definite time in the past. Para falar sobre atividades ou situações que começaram e terminaram em um tempo definido no passado. Jason went to the park last Sunday. O Jason foi ao parque no último domingo. Megan studied English 3 days ago. A Megan estudou inglês 3 dias atrás. We can't change activities or situations that began and ended in the past. Então, nós não podemos mudar uma atividade ou situação que começou e terminou no passado. Ou seja, ela aconteceu em um tempo definido. We know when the activities and situations happened because the time is mentioned or it is implied by context. Então, nós sabemos quando a atividade ou situação aconteceu porque o tempo é mencionado ou está implícito pelo contexto. Ok? Vamos para a estrutura, structure. Interrogative. Então, na forma interrogativa, nós usamos primeiro o did, depois o sujeito, ou seja, quem pratica a ação, né? Eu, você, quem for que pratica a ação. E depois o verbo. We use the auxiliary verb did with I, you, he, she, it, we and they. Então, nós usamos o did com todos os pronomes. Na lição passada, nós aprendemos que nós usamos o do para I, you, they and we. E nós usamos o does para he, she and it. Aqui no passado, não temos esse problema. Usamos o did para todos. Did you do the homework yesterday? Você fez a tarefa ontem? Perceba que o did começa, depois vem o sujeito, ou seja, quem pratica a ação, e depois o verbo. Did he travel to Europe last year? Ele viajou para a Europa ano passado? Ok? Agora vamos ver a negativa, negative. Na negativa, nós vamos inverter. Aqui na interrogativa, usamos o did primeiro e depois o sujeito. Na negativa, vamos usar primeiro o sujeito e depois o did not, o didn't. Aqui, ó, did not é uma contração, porque o inglês é uma língua muito rápida. Então, meio que gruda tudo, que junta tudo, que contrai, combina tudo. Ok? Então, fica didn't. E depois o verbo, que mantém no mesmo lugar. We use the auxiliary verb didn't with I, you, he, she, it, we and they. Nós usamos o verbo auxiliar didn't com eu, você, ela, ele, it, que serve para ele, que é ele ou ela para animais e objetos, nós e eles ou elas. We didn't go to the mall on Sunday. Nós não fomos ao shopping no domingo. We didn't talk to the principal last week. Nós não falamos com o diretor da escola na semana passada, ok? Agora vamos na parte afirmativa, que é um pouco mais complicada. Na afirmativa, nós não usamos o did. O did não é usado. E por isso, porque o did não é usado, nós temos que conjugar o verbo com ed para os verbos regulares, ou de ou ied. Vamos ver aqui. We add id, ed, d, or ied to the regular verb with I, you, he, she, it, we, and they. Então, nós acrescentamos o ed, o de ou o ied para o verbo regulares com os pronomes, todos os pronomes, né? Eu, você ou vocês, ele, ela, ele ou ela para animais e objetos, nós, que é o we, e they, que é eles ou elas. Vamos ver aqui. We add ed to most of the verbs. Nós acrescentamos ed para a grande maioria dos verbos, como, por exemplo, work, que fica worked, com ed. I worked a lot last night. Eu trabalhei muito na noite passada. We add only d to verbs ending in e. Nós acrescentamos somente o d para verbos que terminam em e, como, por exemplo, o dance, que fica danced. She danced all night long. Ela dançou a noite inteira. We drop the y and add ied to verbs ending in y after a consonant. Então, nós retiramos o y e acrescentamos o ied para verbos que terminam em y depois de uma consoante.
No caso do study, ó, perceba que o study termina em Y, mas antes do Y tem uma consoante, que é o D. Então, nós retiramos o Y e colocamos IED, porque existe uma consoante antes do Y. Exemplo, Peter studied very hard for the tests. O Peter estudou muito para as provas. We just add ed to verbs ending in y after a vowel. Então, nós acrescentamos o ed para verbos que terminam em y depois de uma vogal. Perceba que o stay, que é o verbo ficar, termina em y, mas antes do y não tem uma consoante, tem uma vogal, que é a letra A. Então, quando tem uma vogal antes, nós não tiramos o y e nós não acrescentamos ied. Nós simplesmente colocamos o ed e fica stayed. Example, the kids stayed home alone this morning. As crianças ficaram sozinhas em casa essa manhã. We double the last consonant and add ed to verbs that end in the stressed CVC syllable. Então, nós dobramos a última consoante e acrescentamos ed para verbos que terminam com CVC. CVC quer dizer consonant, vowel, consonant. Consoante, vogal, consoante. Mas tem que estressar a última letra, tem que enfatizar a última consoante. No caso do prefer. Ó, perceba que o prefer, tá estressado, tá enfatizado. Prefer, preferred. E por isso nós colocamos dois R's aqui, porque o está ali. Então, preferred. Megan preferred to go to the mall by taxi. A Megan preferiu ir ao shopping de táxi. We don't double the last consonant when CVC syllable is not stressed. E nós não dobramos a última consoante quando a sílaba do CVC não está enfatizada, como é o caso do listen. Perceba que nós não colocamos, não enfatizamos, não estressamos o N no final. Falamos simplesmente listen, listen, listen. É bem suave. Listen. Então, o N fica normal e nós apenas acrescentamos o ED. E fica listened, listened. Kevin listened to that song the whole day. O Kevin escutou aquela música o dia inteiro. E aí nós temos as afirmativas irregulares, ok? Então, irregular porque não segue um padrão. Não segue um padrão porque não segue aquele padrão de acrescentar o D, ou o ED, ou o IED. Elas mudam completamente, às vezes. We don't add ED, D, or IED to the regular verb. Each irregular verb has its past form. Então, nós não acrescentamos ED, nem o D, nem o IED para os verbos irregulares. Cada verbo irregular tem a sua forma do passado próprio, né? Vamos ver aqui. O go muda completamente. Fica went. Igual no português. Ir e foi, né? Drink, drank. Eat, ate. Sleep, slept. Vamos ver alguns exemplos. We went to the park last Saturday. Nós fomos ao parque no último sábado. My cat drank only water this morning. O meu gato bebeu somente água esta manhã. My dogs ate a lot and slept afterwards. Os meus cachorros comeram muito e dormiram depois. We don't use did in affirmative sentences. Nós não usamos o did nas sentenças, na frase afirmativa. Por isso que nós temos que conjugar o verbo, porque o did não está ali para conjugar para a gente. Thank you, guys. See ya!